Olá, pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para o nosso bate-papo semanal, sempre recebendo companheiros, companheiras que estão pensando o Brasil e as saídas para enfrentar a crise que a gente vive. A gente tem recebido aqui sempre artistas, intelectuais, políticos, ativistas, militantes de várias causas, para a gente poder refletir em público mesmo, às claras, os desafios da esquerda brasileira e, claro, também do PSOL. Para isso, muitas vezes, a gente está recebendo pessoas que não são filiadas ao nosso partido, mas que, junto conosco, têm ajudado a pensar as saídas para essa crise. Hoje nós vamos conversar, nessa noite, com uma importante pesquisadora que tem tratado de temas muito importantes, muito candentes, a gente já vai falar deles, que é mestre e doutora em Ciências Sociais pela Universidade Complutense de Madrid e atualmente é professora da Universidade Federal de São Paulo. Também é professora do mestrado lá na Complutense, em Madrid, e da Universidade Alcalá de Henares. Quem está com a gente hoje é a professora, pesquisadora Esther Solano. Boa noite, Esther. Boa noite, Juliano. Um prazer sempre estar com vocês e com todo mundo que esteja hoje aqui nos assistindo. Legal, obrigado pela tua disponibilidade, Esther. Eu queria começar já perguntando algo que, para quem está de olho no governo Bolsonaro, nessa crise sem precedentes que a gente está vivendo, percebe e certamente angustia muita gente. Eu sei que você tem pensado sobre isso, pesquisado sobre isso, que tem a ver com os índices de aprovação do governo Bolsonaro. Cada vez que os índices melhoram, bate um desespero na militância de esquerda, como se o governo tivesse super fortalecido e que seria, então, um adversário mais forte. E quando os índices de popularidade baixam, muita gente acaba embarcando numa euforia, o governo está se desmanchando e por aí vai. Para a gente fazer uma análise mais racional desse fenômeno, qual é a situação, na sua opinião, você que tem ouvido através das suas pesquisas, eleitores do Bolsonaro, simpatizantes do bolsonarismo, qual, na sua avaliação, é, neste momento, maio de 2021, a situação real da popularidade do Bolsonaro junto às classes populares? Perfeito. Bom, Juliano, acho que o mais relevante de começar falando é que a gente, nesse momento, não deve se deixar levar nem por ufanismos, triunfalismos, que são, para mim, excessivamente rápidos, mas nem também vamos cair na depressão profunda, né? Já estamos num momento muito dramático como para ainda a gente se afogar mais na depressão. O que nós conseguimos ver, Juliano? A partir do primeiro ano de mandato, quando nós, fundamentalmente, né, pesquisamos o bolsonarismo popular, já conseguimos ver que havia eleitores que tinham votado em Bolsonaro, mas que não sentiam-se representados fundamentalmente por esse ethos violento, agressivo e desestabilizador do Bolsonaro. Hoje em dia conseguimos ver muito bem isso, eleitores que nós denominamos já como críticos e inclusive arrependidos. Estamos começando a pesquisar eleitores claramente arrependidos que estão, inclusive, pedindo impeachment do próprio Bolsonaro, né? Agora, qual que é o problema? A gente capta, de fato, as motivações principais dos eleitores arrependidos, que são, inicialmente, a violência. A retórica violenta de Bolsonaro, a sua agressividade, está criando uma exaustão nas pessoas, um cansaço, né? As pessoas não aguentam mais de tanta violência, né? De tanto autoritarismo. A segunda questão que nós captamos é, obviamente, a gestão da pandemia. A irresponsabilidade dele, a desumanidade, a falta, né, de fato, de uma empatia para com as pessoas, está sendo uma variável de crítica importantíssima. E depois, algumas outras questões que têm a ver com a governabilidade dele, então, críticas à aproximação com o Centrão, críticas a que ele estaria deixando, de fato, abandonada a luta contra a corrupção, críticas aos próprios filhos, né? Os filhos são absolutamente detestados, até pela base mais radical bolsonarista. O que eu quero dizer com isso, Juliano? Nós temos pontos muito importantes de crítica, muito importantes de desencantamento da base popular, fundamentalmente. Agora, qual é o principal problema? A falta de alternativa ao Bolsonaro, que essa própria base popular moderada, porque eu não pesquiso a base fascista, eu pesquiso fundamentalmente a base moderada, essa base popular moderada... Que existem dois bolsonarismos, fundamentalmente, nessas pesquisas. Eu sempre brinco, é o bolsonarista raiz e o Nutella, né? Então, o raiz é o fascista, aquele que a gente pode até pesquisar, mas não vale a pena em termos dialógicos, porque você nunca pode, de fato, se comunicar com alguém que quer a sua própria aniquilação, que é o fascista, e depois o moderado, que é o grande contingente populacional que votou em Bolsonaro fundamentalmente, Juliano, por estar muito desiludido, desencantado, por se sentir órfão politicamente abandonado. Então, esse eleitor moderado, que está muito desencantado também com Bolsonaro, que é popular, qual é o grave problema? Embora ele esteja desencantado, ele não encontra alternativo político-eleitoral que, de fato, acolha esse desencantamento. Ele olha para o PT
e ainda tem, de fato, um sentimento de raiva, decepção, rancor, né, de tristeza, porque ele pensa que, de fato, houve, né, enfim, um vínculo com a corrupção muito forte. Eu sempre digo que a Lava Jato, ela pode terminar, mas o lavajatismo, meus amigos, está muito em pé ainda, né? E ele olha para um certo centro-direita que está aí se costurando e ele não vê, de fato, alternativa. Então, esse eleitor mais moderado ideologicamente, que conservador moderado, ele não se encontra representado em ninguém. E, portanto, ele ainda continua com Bolsonaro. Então, até que a gente não consiga reconstruir uma alternativa político-eleitoral para acolher esse eleitor decepcionado, ele vai continuar, infelizmente, do lado do Bolsonaro, embora é frustrado com ele. Você consegue determinar, sim, Esther? Eu sei que você faz pesquisas, claro, qualitativas e não quantitativas. Para quem está nos acompanhando entender essa linguagem da ciência política, das ciências sociais, você não mede a quantidade de pessoas que apoiam o Bolsonaro, né, versus a quantidade de pessoas que desaprovam. Você faz uma pesquisa que busca analisar sentimentos, percepções, por isso que ela mede a qualidade do apoio, não a quantidade. Né? Mas você consegue mensurar nesse universo que gira entre 25% e 35%, de diferentes pesquisas, o quanto seria o peso do bolsonarismo, desse bolsonarismo, vamos dizer, que você está chamando de Nutella, quer dizer, o bolsonarista que não é o fascista, que é um cara que está desiludido com a política. Você consegue mensurar o que isso representa, Esther? Juliano, há outras pesquisas, né, que nos família, que são pesquisas quantitativas, né, estatístico-matemáticas, que nos dizem que mais ou menos aquele bolsonarista mais fascista gira em torno a 10, 15%. Então, realmente é um percentual menor do contingente de voto. Agora, qual que é para mim o problema? Que, inclusive, esse moderado desencantado, ele em 2022, ele, como ele não está se sentindo representado por outra alternativa, ele, inclusive, desencantado, poderia voltar de novo à escolha bolsonarista. Então, eu já escutei nas pesquisas frases assim, lapidares, falando comigo: professora, eu não gosto mais de Bolsonaro, estou cansado, desiludido, frustrado, mas voltaria a votar nele porque não há outra alternativa. Essa, assim, a minha mensagem fundamentalmente hoje vai ser essa: muito cuidado, porque quando a gente vê, talvez, estatísticas um pouco mais triunfalistas na esquerda, está caindo a curva de confiança de Bolsonaro, está caindo, né, a sua, enfim, está caindo as pessoas que gostam, avaliam positivamente o governo. Eu sempre digo, muito cuidado, porque ainda é, de fato, um patamar de desencantamento que está aí muito flutuante. São pessoas vulneráveis politicamente e são pessoas as quais nós temos que conquistar e seduzir. Elas não estão sendo conquistadas. E muito importante, Juliano, a maioria dos votantes de Bolsonaro que eu entrevisto já votaram no PT durante muitos anos. Não é um votante historicamente de direita, é um votante que já esteve na base progressista. Então, nós temos que reseduzi-lo, reencantá-lo. Nós vamos explorar isso, porque isso é um tema bem importante, talvez seja o elemento mais relevante, na minha opinião, dentre os vários da pesquisa que você tem feito, que demonstra como há uma flutuação, né? Não é um eleitor ideológico. Mas você descreveu aqui um pouco dos elementos que levam a uma desilusão do eleitorado que votou no Bolsonaro, uma parte dele, né? E tem a ver com a pandemia, tem a ver com o estilo, com a agressividade, com práticas políticas que remetem ao mais do mesmo, digamos assim, né? As relações com o Centrão. Mas você disse também numa entrevista um tempo atrás que o próprio bolsonarismo se alimenta de outras desilusões prévias, né? Queria que você falasse um pouco disso. Que desilusões estão na raiz do bolsonarismo, como eu disse, não o bolsonarismo de extrema-direita ideológico, que essa a gente sabe qual é, essa é o ódio às mulheres, é o ódio aos negros, é o ódio aos pobres, enfim, tem uma base histórica, né? Mas essa desilusão que levou pessoas que votavam na Dilma, que votavam no Lula, a, de repente, votar em alguém que até então, para eles, para a maioria, a imensa maioria, era um desconhecido, né? Qual é a base dessa desilusão fundante inicial? Juliano, eu sempre digo que há uma interpretação equivocada em grande parte da esquerda, pensando que o Bolsonaro é simplesmente a negação da política ou a negação dos supostos ideológicos, né? Então, que o Bolsonaro só teria sido construído em base à negação do petismo, à negação do partidarismo, etc. O que a gente propõe é uma versão alternativa a isso, é que o Bolsonaro ele também representa um certo empoderamento de algumas categorias que não estavam sendo escutadas pelo corpo democrático com suficiente poder e valor. Então, por exemplo,
que nós vemos? Há, evidentemente, para mim, a grande fotografia do fundo, que é um sentimento de abandono e de orfandade política. Eu já cansei de escutar pessoas, agora mesmo na pandemia, por exemplo, Juliano, assim, as minhas entrevistas ultimamente são quase que terapia em conjunto. Já escutei, por exemplo, mais chorando nas minhas entrevistas, porque não tem comida para levar para os filhos. Já escutei homens desesperados porque não têm trabalho e não conseguem sustentar a sua família. E no meio desse desespero material, ainda um outro desespero, o abandono existencial, emocional, simbólico, deles se sentirem absolutamente abandonados pela lógica política. Então, lá está, em Brasília, longe, o parlamento discutindo questões que não me afetam diretamente, e eu estou aqui absolutamente jogado, né, nas trevas, né? Então, esse abandono, essa orfandade política, para mim, é a grande fotografia que nós temos que prestar muita atenção. E depois, há questões que não foram respondidas, talvez com suficiente fortaleza pelo campo progressista, a segurança pública, por exemplo. Quanta gente eu não entrevistei, Juliano, que falava assim comigo, professora, eu nem gosto do Bolsonaro, mas é o único candidato que fala alguma coisa sobre segurança pública. Então, sendo uma fala artificial, mentirosa, demagógica, oferece algum tipo de resposta, e nós, é fato que nesse campo não soubemos a resposta. E, evidentemente, uma outra questão, né, que eu acho que também é importantíssima, que é a religiosidade popular. Como Bolsonaro conecta afetivamente com as questões das pautas religiosas populares, como ele conecta com algo muito importante que a gente não consegue conectar, que é a pauta da família, por exemplo. E veja bem, quando a pessoa sente-se órfã politicamente, abandonada pela esfera pública, o único lugar de pertencimento, de conexão e de acolhimento que fica é a família ou a igreja, muitas vezes. E a gente, como campo de progressista, não consegue conectar nem com uma nem com a outra. Então, Bolsonaro dá resposta a esses vácuos narrativos simbólicos, mas muito poderosos, fundamentalmente no campo popular, ao qual nós não soubemos dar resposta. Vou te fazer, a partir disso, uma pergunta talvez um pouco complexa aqui para quem está nos ouvindo, mas acho que você vai pescar o que eu quero dizer. Essa onda de extrema-direita, né, ou de nacional-populismo, populismo de direita, como queiramos chamar, tem vários conceitos para isso, tá? Está muito ancorado também em frustrações que você está descrevendo aqui, e essas frustrações também têm uma origem naquelas promessas da globalização neoliberal que não se cumpriram. Sua vida vai melhorar se eu privatizar, o cara vai lá, privatiza tudo, não melhora. Sua vida vai melhorar se eu entregar a regulação do sistema financeiro para o mercado. Entrega e não melhora nada. Vem uma crise e fica todo mundo desempregado, crise das hipotecas, crise da dívida, crise bancária, enfim. E a extrema-direita promete, a partir dessa insegurança generalizada, um retorno ao passado, um passado de autoridade, um passado de glórias, digamos assim, que muitas vezes não é nada glorioso o passado, né? Mas no imaginário remete a uma ideia de retorno à autoridade, né? Então, é aquele velho personagem do homem branco, heterossexual, operário do meio oeste americano, que vê sua vida, o seu estilo de vida sendo ameaçado pelo imigrante, que vai ganhar menos, que tem outros hábitos, que tem outra língua, que tem outra cultura, etc. e tal. Então, são trabalhadores que estão sustentando, por exemplo, nos Estados Unidos, a extrema-direita, e aqui também muitos trabalhadores que votaram no Bolsonaro. Onde é que eu quero chegar com isso? Espera, este projeto do Bolsonaro não tem condições práticas, materiais de resolver o problema, porque é mais austeridade, né? O Paulo Guedes não propõe uma saída para isso, gerando maior segurança econômica e social. Pelo contrário, aprofunda a crise. Aliás, diga-se de passagem, diferente do Trump, que melhorou a economia nos Estados Unidos, apesar dos pesares, né? Você não acha que o fato do Bolsonaro não entregar essa segurança, nem a segurança física, porque mais PM, mais lei não vai gerar mais segurança, a gente sabe. Nem a segurança econômica não pode gerar um processo de desgaste, de contradição entre narrativa e realidade com essa base que você está pesquisando? Absolutamente, Juliano. Aliás, a primeira das grandes críticas que nós captamos já, acho que foi no primeiro ou segundo mês de governo, foi justamente a crítica nessa base popular à reforma da Previdência ou à flexibilidade das leis trabalhistas. Nós captamos isso, assim, tinha passado 2 meses de governo. Quais são os graves problemas disso, Juliano? Primeiro, Bolsonaro, de fato, não consegue entregar questões materiais resolvidas. Agora, ele tem todo um corpus narrativo, retórico, em base a essa ideia do homem neoliberal, que é absolutamente poderoso, que é muito potente. A retórica da meritocracia, a retórica do microempreendedorismo, a retórica do homem que se faz a si mesmo, do sacrifício, do individualismo no fracasso, mas também no sucesso.
por muito que ele não entregue nada em forma material, essa potência retórica é tão brutal que a gente não consegue, muitas vezes, ter uma contranarrativa que desengrane, que desconstrua tudo isso. Então, muita gente que nós entrevistamos, por exemplo, que são pessoas periféricas, muito vulneráveis economicamente, se apresentam nas entrevistas como microempresários ou microempreendedores. Por quê? Porque há um certo lugar de empoderamento nessa subjetividade, né? Então, cuidado em como a gente desconstrói tudo isso, porque isso é muito poderoso. E, por outro lado, também importante é o seguinte, né? O Bolsonaro sabia perfeitamente que no campo material ele não tinha, enfim, nenhuma forma, de fato, de ganhar a sociedade mais vulnerável, né? Então, o que ele faz? Ele basicamente joga a ideia das guerras culturais, vamos deixar as questões materiais, que são, de fato, polêmicas, num segundo plano, escondidas, e vamos tomar a esfera pública de questões morais, comportamentais e éticas, né? E qual é o problema? Ele jogou uma bomba para nós, porque nós não temos, de fato, uma retórica pronta para as questões comportamentais, éticas, religiosas, por exemplo, não? Para essa militarização da esfera pública ou para essa cristianização da esfera pública. O que quero dizer com isso? Que mesmo ele não dando resposta material, mesmo nós podemos dar uma resposta material, como a gente não tem a resposta também simbólica, ética, comportamental, de valores que ele jogou no centro do cenário, nós estamos também por trás do jogo. Então, ele jogou um duplo desafio para nós. Dar resposta a essa narrativa neoliberal meritocrática tão potente, porque nós não temos uma resposta realmente pronta para isso, e dar resposta às questões comportamentais, éticas e valores que ele colocou no centro nevrálgico da política. É complexo isso, né? É, bastante. E por incrível que pareça, a pandemia, que é uma tragédia sem precedentes em todos os aspectos, né, Esther? Economicamente, desemprego, a fome voltando com tudo, do ponto de vista, claro, da vida, né? Então, a crise sanitária, mas de alguma forma empoderou, fortaleceu de novo algumas narrativas da esquerda, né? De um Estado presente, que direitos sociais são importantes e que a economia tem que servir às maiorias. De alguma forma, essa tragédia toda também descortinou parte dessa mentira toda em torno do discurso neoliberal de que a eficiência está vinculada ao corte, né? Cortaram, e agora, quando precisa, não tem Estado. Daí eu quero te fazer, a partir disso, uma outra pergunta para a gente começar a falar um pouco da esquerda, né? A gente, acho que até aqui explorou muito bem aí o tema do bolsonarismo, como ele se movimenta, como ele se constitui como uma rede de valores, de percepções de mundo. Mas no caso da esquerda, a gente está de acordo, obviamente, que tem por trás desse avanço da extrema-direita no Brasil e no mundo, uma desilusão, né? Seja com a globalização neoliberal, seja com as promessas de progresso, seja com as ameaças a modos de vida, a valores que estão muito arraigados na sociedade, que muitas vezes são valores conservadores mesmo. Como é que a esquerda dialoga com essas desilusões, né? Há também no mundo várias experiências de uma esquerda que busca se portar, se referenciar como uma esquerda antissistema, né? Claro que ainda hoje no mundo a corrente hegemônica das esquerdas, pelo menos no Ocidente, é a social-democracia, ou seja, é uma ideia de que você pode, por dentro do sistema, melhorar o sistema. Essa ainda é a corrente hegemônica, mas ganhou muita força na última década, né? Principalmente depois da crise econômica de 2008, uma esquerda que busca se apresentar como também crítica do neoliberalismo, também crítica das opções que foram tomadas, né? E que busca disputar com essa extrema-direita, com essa nova direita, também o rumo dessa desilusão toda que está, né, no mundo, também no Brasil. Agora, olhando no caso do Brasil, porque isso, quando a gente fala de Espanha, quando a gente fala de França, quando a gente fala dos Estados Unidos, é muito mais fácil de ver, porque se criaram movimentos muito potentes dessa nova esquerda. No caso do Brasil, Esther, sem entrar aqui na polêmica de qual partido pode cumprir esse papel, qual setor, qual liderança, do ponto de vista do conteúdo, qual, na sua opinião, são as mensagens que essa esquerda, que quer se postular como uma esquerda antissistema e se vincular também a essa parte do povo do trabalhador que está desiludido com a política e com o bolsonarismo, que mensagens centrais essa esquerda, na sua opinião, deveria trabalhar? Juliano, essa é uma questão que a gente enxerga o tempo todo nas entrevistas que nós fazemos, né? Porque há, de fato, um certo desejo das pessoas de se sentirem escutadas, de se enxergarem representadas politicamente também. Então, primeira coisa,
o debate sobre a corrupção, ele, enfim, basicamente ele acabou conosco. Então, eu sempre digo que nós temos que ter, de fato, uma alternativa, temos que ter contranarrativas e um aparato retórico importante para comunicar sobre o debate da corrupção. Ele é poderosíssimo em questão simbólica e, basicamente, nós sabemos que todo esse aparato dessa militância lavajatista contra a corrupção foi voltado a nós. Né? Então, qual que é a nossa resposta a todo esse arcabouço que foi construído no tema da corrupção? Segunda coisa muito importante, territorialidade. O que nós indicamos nas entrevistas? Há, de fato, muitos grupos de uma esquerda, digamos, muitas vezes não partidária, que trabalham no território, que trabalham nas redes de sociabilidade, por exemplo, periférica, mas ela, muitas vezes, com enorme frequência, não está representada nas instâncias partidárias institucionais. Então, o que eu enxergo nas entrevistas, por exemplo? Professora, quem que está comigo aqui no dia a dia? Não está um representante do PSOL ou do PT, está o pastor, está o irmão e irmã da igreja, que fornece para mim ajuda material, que fornece para mim ajuda simbólica, afetiva, acolhimento e também ajuda espiritual. Então, territorialidade, para mim, formar parte das redes de sociabilidade primária das pessoas é absolutamente imprescindível, né? Por que alguém, por exemplo, que está tão longe de uma lógica partidária da esquerda, deveria votar nesse partido quando ele se sente acolhido por uma lógica muito mais primitiva, social, primária, que é, por exemplo, a lógica da igreja, né? Isso é fundamental. E depois há uma outra coisa, Juliana, que a gente consiga também ver, que é como nós estamos muito longe, muitas vezes, nos debates, digamos, de uma certa intelectualidade branca, acadêmica, né, de uma certa classe média, dos debates, preocupações de emergências cotidianas. Então, só para dar alguns exemplos, né? Nós temos uma enorme dificuldade, Juliano, e isso eu vejo todo dia que eu faço entrevista, em comunicar as denominadas pautas identitárias, ou pautas estruturantes, como eu as denomino. Claro. Sendo pautas estas absolutamente fundamentais, a nossa forma de comunicá-las, junto com a criminalização da direita, está criando um potencial de aversão, de rejeição no próprio campo popular, que deveria ser acolhido por essas pautas, que nós temos que rever urgentemente, de fato. Quantas mulheres eu já não entrevistei, mulheres periféricas, negras, que se dizem profundamente antifeministas, que só escutar a palavra feminismo já cria um bloqueio cognitivo nelas, por exemplo. Então, acho que rever um pouco também nosso posicionamento narrativo, comunicacional, descer um pouco alguns problemas. Quantas mães também eu já não entrevistei dizendo, professora, a única coisa que eu quero escutar de vocês feministas é questão de creche e cuidado dos filhos, porque vocês não falam muito mais em maternidade. Eu estou sozinha enquanto mãe periférica, então acho que descer um pouco também no nível comunicacional os problemas mais urgentes e tomar pautas que para nós são muito distantes, como, por exemplo, como falar com essa religiosidade popular. Será que nós seremos capazes? Eu acho que há, de fato, digamos que há, de fato, pautas que foram abandonadas por nós, que são pautas fundamentais para um público mais periférico. Então, quando a gente fala, nós temos que retomar o contato com as periferias, fazer trabalho de base, nós temos que comunicar com as periferias, estamos dispostos a fazer realmente o que isso significa, né? E chegar até o fim do que isso significa, porque, enfim, a gente não vai encontrar em todas as periferias um público absolutamente homogêneo, vanguardista, de esquerda, alternativa, antissistêmica. Se nós queremos dialogar com as periferias de verdade, na realidade, no seu contexto mais de raiz, nós temos que assumir também tudo isso, né? Muito bom, muito bom. Olha, tomara que muita gente esteja assistindo, muita gente de esquerda, principalmente, o nosso papo, para entender, primeiro, o tamanho do nosso desafio, né? Porque muitas vezes a esquerda fala de uma classe trabalhadora meio idealizada, né? Mas a classe trabalhadora... Romantizada, né? Exatamente. Então, meio... Assim, poderíamos chamar de contradições, mas não são contradições. Para essa classe faz muito sentido o seu estilo de vida. Né? Juliano, deixa eu te falar uma coisa, que eu acho que isso é importantíssimo. Muita gente me diz isso. Mas é contraditório. Uma pessoa pobre votar no Bolsonaro. Uma pessoa pobre ir na igreja dar o dízimo que ela não tem. Uma pessoa pobre, etc. Não é, nem muito menos. Nós temos que entendermos como funciona a subjetividade dessa pessoa, o entorno, a sociabilidade, a biografia, a história profunda desse sujeito. Então, acho que um pouco mais de cuidado, talvez, em entender toda essa complexidade, né? Porque não é contradição, talvez é complexidade, né? É isso, acho que complexidade é a palavra, né? E se tem um campo aí, Esther, onde o neoliberalismo foi um desastre do ponto de vista econômico, um desastre do ponto de vista social, mas do ponto de vista ideológico, um grande sucesso exatamente ocupando o vácuo que a esquerda deixou nas periferias, né? À medida em que as nossas formas de sociabilidade que eram oferecidas pelos sindicatos combativos que estavam nos bairros, pela comunidade eclesial de base, pela associação de moradores, foi sendo substituído por outras formas de sociabilidade,
não podia dar em outra coisa, né? Na medida que a gente sai do território, alguém ocupa esse território, né? Desse ponto de vista, a ideia de guerra cultural que a extrema-direita trabalha faz algum sentido. Eu quero explorar um pouquinho esse tema que você trouxe, que eu acho que é bem importante e que se tornou, embora eu acho que a gente esteja resolvendo isso pouco a pouco, que se tornou um tema delicado na esquerda, né? Que é em tese, a contradição, a oposição entre lutas classistas e lutas identitárias, né? Lamentavelmente, muita gente na esquerda continua reproduzindo isso. Eu ontem mesmo dei uma entrevista, anteontem, onde um companheiro me perguntava qual a sua opinião sobre as pautas identitárias, ou seja, continuam circunscrevendo, como fazem os liberais, a luta pelo direito das mulheres, pelo direito de negros e negras, LGBTs, apenas uma questão de identidade, né? E o Assad Haider, lá com o livrinho dele, Armadilha da Identidade, mostra muito bem a armadilha que é a gente cair nisso. Mas, por outro lado, também tem uma... Então, se por um lado nós temos uma esquerda muito, hoje, simpática a ideias liberais de identidade, de afirmação desses setores sociais pela via da identidade, nós temos também uma parte da esquerda que não sabe lidar com isso, continua negando, continua achando que só os temas econômicos é o que mobiliza, continua achando que só falar de trabalho, de democracia e de soberania resolve o problema. Claro, nós estamos tentando resolver essa dicotomia, demonstrando, né, no PSOL e outros partidos, eu sei que estão nesse esforço também, de que são dimensões estruturantes da desigualdade brasileira, a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, constituem essa totalidade. Mas, na prática, você que está trabalhando com as periferias, está ouvindo muita gente das periferias, como é que você destacaria, apontaria uma forma de trabalhar esses conceitos que para nós são importantes, para vincular adequadamente a dimensão de classe, que obviamente é real, com a dimensão também das opressões de raça, de gênero, que também são expressões de uma opressão real? Várias coisas, Juliano. Primeiro, para mim, assim, a palavra sagrada da interseccionalidade. Para mim, enfim, eu tatuaria isso na minha testa, né? Uma coisa que aparece muito nas entrevistas é a seguinte: é uma certa reclamação de um público mais vulnerável economicamente, como se as ditas pautas identitárias tivessem deixado de lado a pauta material, a luta contra a pobreza, a luta contra a desigualdade, a luta pelo trabalho. Então, às vezes aparece assim nas entrevistas: professora, eu sou um trabalhador pobre, né? E aí você vê as mulheres se dizem mulheres, os gays se dizem gays, entrando na minha frente e furando a fila. Você deve furar a fila, é muito interessante. Então, aquele sujeito que se identifica enquanto pobre, vulnerável economicamente, ele sente-se prejudicado por uma noção de pauta identitária que às vezes não recolhe na sua, enfim, de uma forma absolutamente naturalizada essa interseccionalidade. Então, essa é uma reclamação que eu escuto desse próprio público periférico. Uma complicação muito grande, Juliano, é que é muito difícil conceber, e isso eu vejo muito nas entrevistas, as pautas identitárias como pautas estruturantes. Eu escuto muito a ideia de, mas o machismo é uma questão psicológica, né, educativa, o racismo é uma questão psicológica. Quantos negros a gente não entrevista, Juliano, por exemplo, periféricos, perseguidos, violentados pela polícia, dizendo para mim, não é que a polícia seja racista, é que os policiais como indivíduos são racistas. Então, como as pautas identitárias não seriam estruturantes, portanto, não são passíveis de uma solução política e em base a políticas públicas. Como são questões psicológicas, seriam resolvidas simplesmente em torno a quê? A valores educacionais que passam muito por valores justamente religiosos e da lógica da ordem, da autoridade e daquele passado mais ordeiro onde não tínhamos esses problemas, né? E depois há uma outra coisa que aparece muito, que é a ideia de confundir privilégio e direito. Então, por exemplo, nós estaríamos pedindo, enquanto mulheres, privilégios e não direitos, e uma coisa importantíssima é que a retórica da pauta identitária está sendo também, está entrando em litígio, está sendo também contranarrada pela direita. Então, quando a gente fala de feminismo, a direita fala em antifeminismo, ou, por exemplo, Damares ou Michele Bolsonaro estão fazendo lives sobre sexualidade feminina, que tem milhões de seguidoras, e o feminismo está sendo disputado também pela direita. Quando a gente fala em LGBT, eles estão falando de ideologia de gênero. Quando a gente fala em racismo estrutural, eles estão falando em racismo reverso, ou seja, está sendo disputado tudo isso narrativamente também pela direita, né? E eu acho que tem uma última reclamação que aparece muito nas entrevistas,
que é a nossa forma de comunicar essas pautas. Aparece muito a ideia da lacração. Como a lacração é um instrumento retórico negativo, porque você impõe um ponto de vista e não tenta escutar o ponto de vista alternativo, às vezes, inclusive, um ponto de vista que poderia entrar em convergência com você, mas você o anula, né? Então, eu acho que há um ponto, de fato, de convergência que nós podemos ter, porque as mulheres entrevistadas, todas, elas reconhecem o machismo diário, os negros, por exemplo, o racismo cotidiano, mas a gente não está encontrando ponto de sinergia e de, digamos, de comunicação. E, ao mesmo tempo, a direita, muito cuidado, eu insisto nisso, está, de fato, lutando por ter para si, por levar para si essas pautas, né? E tem um corpus aí potente, sobretudo no feminismo, por exemplo, que está sendo construído no campo da direita, que está disputando conosco. Né? Muito interessante. E dá para ver isso, na verdade, não só nesses temas, como em todos, né? Quer dizer, a disputa de valores está disseminada em todos os assuntos. Para a gente ir terminando, Esther, a gente tem se perguntado, para quem vem conversar com a gente aqui, independente sendo pessoas que são vinculadas ao mundo partidário ou não, no seu caso, uma intelectual, artistas, quais seriam para esse processo de reconstrução do país, que não são as medidas emergenciais, agora vacina, auxílio emergencial, que são as medidas necessárias para que o Brasil possa sobreviver. Nós estamos falando aqui de medidas, 2 ou 3 grandes iniciativas para tirar o país da crise. Independente de quem está aqui vindo conversar com a gente, sempre faz essa pergunta, quer dizer, quais seriam, na sua opinião, os 2 ou 3 ou 4, quantos você quiser, iniciativas fundamentais caso a esquerda, por exemplo, venha vencer as eleições em 2022 para tirar o país da crise? Vamos ser um pouco ambiciosos, né, Juliano? Porque eu te diria que durante tanto tempo pesquisando esse público, eu encontro para mim 3 questões fundamentais. A primeira questão material, então agora o auxílio emergencial é absolutamente prioritário, temos que combater e batalhar para que esse auxílio chegue a todos, a todas, e que seja de fato uma política de Estado, não simplesmente uma política de curto prazo. A segunda, para mim, Juliano, de novo insisto, territorialidade. A gente não pode se esconder em Brasília, nas câmaras de deputados, nas assembleias. Nós temos que estar no território como a gente já esteve no território, né? Nós temos que disputar o território cotidiano, essa rede de sociabilidade primária, primitiva, ou estar lá. Lembro que uma senhora um dia me disse, professora, por que eu deveria acreditar em vocês, à esquerda, né? Vocês não estão aqui comigo. É um pouco isso, vocês não estão aqui comigo. A política da pele com a pele, do olho no olho, do tocar no sujeito. E terceiro, Juliano, nós temos que nos aproximarmos a uma política simbólica que dialogue com alguns valores que são prioritários na sociabilidade popular, como, por exemplo, eu sinto muito a questão da família ou a religiosidade. Se a esquerda conseguir sendo rotulada como uma esquerda anti-religião, anti-família, que sexualiza a criança, kids gay, mamadeira de peruca, etc., a gente não vai chegar, de fato, a ter uma conexão profunda, emocional, afetiva com essa população periférica para a qual a religião é um fator prioritário de pertencimento. Nós temos que furar esse bloqueio e nos aproximarmos, porque nós podemos enfrentar e devemos, por exemplo, a bancada religiosa fundamentalista, mas a população, a religiosidade popular, essa nós temos que entender. Então, acho que essas 3 questões, material, territorial e simbólica, nós temos que começar a entender que sim, essas 3 de forma sinérgica, não tem como, né? A gente conseguir, podemos até ganhar a eleição, mas nós queremos ir muito além. Muito bem, muitas graças, Esther, foi excelente. Acho que, poxa, se todo mundo na esquerda tivesse disposto a te ouvir, mas não só você, mas as reflexões que você e outros intelectuais têm trazido sobre a necessidade da gente abordar, enfrentar esses 3 campos de disputa, eu acho que a gente estaria mais perto de voltar ao poder, mas principalmente em condições de reconstruir o país, se conectando com o mal-estar do nosso povo, fazer desse mal-estar um motor de transformação. Gostei muito mesmo, obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando com a militância do PSOL, com os nossos amigos, simpatizantes, eleitores, filiados, e desejo para você tudo de bom. Se cuida aí na pandemia, porque ainda temos chão pela frente até ser vacinado. Somos jovens. Obrigado, Esther. Obrigada a você, Juliano. Obrigada a todo mundo. Um forte abraço. É um prazer estar com você sempre. Valeu, obrigado. Na semana que vem, a gente está de volta aqui para conversar mais sobre os rumos do nosso país e os desafios para reconstruir. Um abraço, pessoal. Tchau.